Vale é sinônimo de luta, de adversidade. Quando alguém diz assim, irmão Osmar, olha, o fulano está no vale, significa que ele está realmente enfrentando um momento difícil, complicado na sua caminhada. Mas Deus tem para nós bênçãos e vitórias, e aquele que espera no Senhor, diz a palavra de Deus, ele renovará as suas forças. Isaías escreveu aqui no capítulo de número 40 e o verso de número 28 diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando nós depositamos a nossa confiança ou a nossa esperança como um todo apenas num homem de carne e osso, num homem, num ser humano que às vezes está investido de certa autoridade, mas que tem as suas limitações, um homem que muitas das vezes ele diz, olha, amanhã eu vou fazer isso por você, mas que no outro dia muitas das vezes não amanhece vivo. Esse não é o nosso Deus, esse não é o Deus da igreja. O Deus da igreja é aquele que veio à terra, que veio a este mundo com a missão de resgatar o ser humano, e ele cumpriu esta missão, e ele foi até o fim, e ele venceu. A Bíblia diz, cooperador Josimar, que o Senhor Jesus, ele arrancou das garras ou das mãos do nosso inimigo o império da morte. Está nas mãos do Senhor as chaves do inferno e da morte. Ele tem o poder e a autoridade. Jesus disse, quando esteve manjoando aqui na terra, olha, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Oh, coisa maravilhosa. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Irmãos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Mas Jaqueline, os recursos humanos falham. Os recursos humanos são limitados. Às vezes o dinheiro, por mais que alguém o tenha, por mais que alguém o possua, ele não pode muitas das vezes resolver as suas questões. Por isso vale a pena nós passarmos tempo na presença de Deus, meditando na palavra dele, dizendo, Jesus, eu te amo, esteja bem ou não, está tudo bem, eu estou aqui te adorando, mas também quando está mal, eu venho à casa do Senhor para dizer que o Senhor é bom. Essa é a diferença do justo, essa é a diferença do crente que verdadeiramente se encontrou um dia com Jesus. Irmãos, é impossível se encontrar com Jesus e não ter a sua vida marcada, porque é isso que ocorre quando alguém se encontra com Jesus. E hoje é possível ainda se encontrar com Ele, porque Ele está aqui, a sua presença é real. Os homens muitas das vezes param para ouvir alguém que possui uma boa retórica, alguém graduado, alguém renomado, sábios segundo o mundo, mas nós paramos para ouvir
aquele que dá sabedoria aos homens, aquele que dá entendimento aos homens, o Deus Todo-Poderoso. Muitos não têm tido essa graça. Irmãos, isso é maravilhoso, nós podermos estar na casa do Senhor, agradecendo a Ele. Quantos que só se lembram dEle quando estão em um leito de enfermidade, se lembram que precisa de Deus, se lembram que precisam se aproximar de Deus. Outros quando estão à beira da morte, e às vezes poderiam ter trabalhado na obra do Senhor, poderia ter algo para apresentar a Deus, como nós cantamos aquele hino da harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias, é uma pergunta, tem um ponto de interrogação, ao Senhor me apresentar? O escritor aos Hebreus diz que ainda um pouquinho de tempo, e o que é que vir virá, e não tardará. Oh irmãos, o desejado da minha alma, da sua alma, da alma da igreja, ele vai voltar. O desejado das nações, Cristo, aquele que venceu a morte, ele vem. Na primeira vez, ele veio aqui como Cordeiro de Deus, irmã Zilda. Na primeira vez, Jesus veio à terra como Cordeiro. Como Cordeiro, ele passou pela via crucis. Como Cordeiro, Jesus teve os seus pulsos furados. Como Cordeiro, ele teve os seus pés furados. Como Cordeiro, ele usou uma coroa de espinhos. Foi cravada no seu crânio, e até bateram com uma cana, porque ele veio como Cordeiro. Como Cordeiro, Jesus veio e cuspiram no seu rosto. Como Cordeiro, ele veio e alguém furou o seu lado para constatar que ele havia morrido. Como Cordeiro. Os homens meneavam a cabeça e diziam: salvou a tantos, libertou a tantos, curou a tantos. Salva-te a ti mesmo, Jesus, desça da cruz. E ele dizia: não, não, não. Se eu descer da cruz, você não é salvo. Se eu descer da cruz, você não é salva. E ele vai até o fim. Oh, aleluia. O amor de Deus é tão grande, irmã Joana, pelo ser humano, que se ele tivesse que morrer por uma pessoa, ele morria. Tamanho o amor de Deus, mas ele morreu por toda a raça humana. Ele morreu por mim e por você. Como Cordeiro, ele veio e sofreu. Os homens vieram e prenderam ele, porque ele era Cordeiro, mas agora ele não vem mais como Cordeiro. A Bíblia diz que quando ele vier, ele vem com as nuvens. E a Bíblia diz que todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, aqueles que o feriram, verão. E muitos vão lamentar, principalmente os judeus que não reconheceram a Cristo, e aqueles também que ouviram, que tiveram o privilégio de fazê-lo o seu Senhor. Quantas pessoas que se prostram para um homem de carne e osso, que o admira, né? E até certo ponto não tem pecado em admirar alguém, mas outros já começam a idolatrar. A idolatria é pecado. Eu posso até admirar alguém, mas passar, quando eu passo a imitá-lo, porque tem gente que imita, vocês sabiam? Quantos aqui já viram, nunca viram na televisão alguém que gosta tanto às vezes de um jogador, e ele gosta tanto dele, que se ele cortar o cabelo, deixar só aquela faixa lá, ele faz também. Vai ou não vai? Ele quer imitar. E às vezes tem até crentes assim. Ele não
sabe nada sobre Jesus. Se der uma oportunidade para ele falar de Jesus, ele fala: eu não sei falar. Mas pergunta para ele sobre o Flamengo, sobre o jogador fulano. Pergunta para ele, para ver se ele não tem na ponta da língua ou a escalação. Ele não sabe fazer a escalação do time que ele torce. Mas de Jesus ele não sabe falar, porque ele nunca se encontrou com Jesus. Ele vem à igreja, mas ele nunca se encontrou com Jesus. Mas quem se encontra com Jesus, ele tem algo para dizer sobre esse encontro. Quem se encontra com Jesus sabe falar o quanto ele é bom. Não estou dizendo que tem que vir aqui à frente, todo mundo tem que saber pregar de forma alguma, mas quem se encontra com Jesus sabe dizer o quanto a sua vida mudou e melhorou. Quem se encontra com Jesus, ele tem a sua vida mudada. A alegria que o futebol dá, ela não se compara à alegria que Jesus tem para dar ao homem. Que às vezes, enquanto alguém está ali, faz aquela farra, aquela alegria, mas quando se volta para casa, muitas das vezes as coisas estão do jeito que estava, ou pior do que estava. Mas não, quando Jesus vem à vida de alguém, você se lembra quando Jesus foi na casa de Zaqueu? Um cobrador de impostos, um publicano, um homem que possuía riquezas, mas ele não possuía a maior riqueza, que é Jesus. O homem pode ser famoso, o homem pode ficar rico aqui na terra, ele pode possuir grandes posses, mas se ele não tem Jesus, ele é pobre, ele é miserável, ele não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Irmãos, você tem Jesus na sua vida? Ele é o seu Senhor, é o seu Salvador? Então para de querer e não deixe que o inimigo faça você olhar lá para fora e falar: gente, mas parece que a vida do fulano e do Beltrano, que nem serve a Deus, é melhor do que a minha. Irmãos, o que Deus tem para nós, o ouro e a prata não pode comprar, que tem nesse mundo. Esses dias eu estava vendo no jornal uma pedrinha de diamante desse tamanho aqui, se eu não me engano, uns 200 milhões de reais. E eu fiquei pensando: irmãos, mas lá no céu nós vamos andar, nós vamos pisar nisso aí, ó. Enquanto aqui uma pedrinha dessa aqui, alguém fica desesperado porque vale milhões, e a Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro, e alguém às vezes fica aqui preocupado com a riqueza do rico, de quem tem essas posses, e às vezes parte para a eternidade sem Deus, despreparado, porque às vezes o dinheiro não deixa ele se aproximar de Jesus. Você sabe que o pecado que mais afasta o ser humano de Deus, vocês sabem qual é? Orgulho. O orgulho faz o ser humano achar que ele não precisa de Deus, faz achar que ele é autossuficiente. Quantos que ouvem a mensagem de Jesus, que olha para a cruz, mas diz: eu não preciso, porque se volta as costas para a cruz e diz: eu não preciso. Às vezes não diz com as palavras, mas com as suas atitudes, com as suas obras, está recusando o sacrifício que Jesus fez. O orgulho tirou Satanás dos céus, fez com que ele se olhasse e se achasse maior e melhor. Ele queria ser igual a Deus. Você sabia que quando você e eu, o ser humano, quando ele diz não a Cristo, esse pecado chamado orgulho já está por trás dessa resposta do homem a Cristo. O orgulho
Ele está dizendo que é autossuficiente, que ele não precisa do Filho de Deus. Ele já se considera, muitas das vezes, até um salvo. E às vezes não é porque ele crê em Cristo, porque ele não crê, mas é porque ele se considera boa pessoa, a melhor delas até, alguns. Chama-se orgulho. E muitos não vão entrar nos céus por causa do orgulho. O orgulhoso não entrará no céu, porque o orgulhoso olha para Jesus e fala: sim, Jesus veio a este mundo e viveu uma vida tão simples. Onde é que Jesus nasceu? Num palácio? Não, numa manjedoura. Não havia lugar lá na estalagem, nos hotéis da cidade. Era uma época festiva, não tinha. Corre-se com Maria para a estalagem. E Jesus nasce ali, o Filho de Deus, nasce naquela estalagem. Ele passa 33 anos neste mundo. Como homem, ele tinha que vir para pagar a conta que nós tínhamos com Deus. E muitos ainda têm, porque não foram justificados por Jesus. O homem só é justificado pelo sacrifício de Jesus quando ele reconhece a Cristo como seu Salvador. Não há outro meio, não há outra forma. E Jesus vem e ele se torna de carne e osso. Ele se faz de carne e osso. E ele habita entre os homens. E muitos percebem que aquilo que os homens sempre quiseram, ver a Deus, agora eles estavam diante de Deus. Irmãos, vocês ficam pensando como é que era o rosto de Jesus. Imagina, aqueles que andaram com Ele. Hoje nós já sentimos a Tua presença, que é tão gostoso. A presença dele através do seu Santo Espírito. Eu fico imaginando, irmãos, nós estamos diante dele. Tem gente trocando Jesus por tão pouco. O ser humano, quando ele se entrega ao pecado, ele se esquece até que existe Deus muitas das vezes, e dá vazão ao pecado, e ali na frente ele parte para a eternidade. Tem gente que até se esquece que vai morrer quando ele está festando. Sabe o que Salomão falou? Eu prefiro ir no velório, eu prefiro ir onde há luto do que onde há festa. Salomão falou, o grande sábio Salomão. Sabe por quê? Porque ele disse, lá na festa, ninguém está pensando em morrer. Se pensa em morte, em festa, irmão, não. Lá na festa, ninguém está pensando em morte. Mas lá no velório, todo mundo está olhando e falando, rapaz, será que vai ser? Daqui um dia hein? É assim, não é? Você vai, você fica olhando, olha aquela urna, a pessoa, você fica... aquele silêncio. Alguns dizendo, mas era tão gente boa. Outros dizendo, mas era tão novo. A morte não escolhe idade. A morte, se tem alguém democrático, é a morte. Não tem preconceito. Se tem alguém que leva a democracia a sério, chama-se Dona Morte. Tá jovem, ela fala, não tem problema não, eu levo. É crente, A diferença é que quando se expira aqui nesse mundo e se tem a Cristo como seu advogado, o nosso destino é outro. Mas quando não se tem, é perdição eterna. Para finalizar aqui, vocês já devem ter aquele vídeo que roda por aí, especialmente em época de eleições, de um camarada que fez
como é que fala, irmãos? Ele conta esse caos, eu esqueci essa história, fazendo assim uma comparação, especialmente do inferno, você viu, né? Do inferno e do que acontece nos dias de hoje. Vocês sabem que em época de eleição, tem gente que no desespero e para ganhar, ele promete o que ele sabe que às vezes até é impossível fazer. E é tão interessante, eu ouvi esse caso do senador que faleceu, é o senador, e falece, e ele chega é uma comparação, chega no céu, e ele fala que é São Pedro, né? Deus, rapaz, você chegou, assina aqui essa procuração aqui, você vai precisar visitar o inferno, ver aqui o céu, como é que é, para você decidir para onde você quer ir, onde você quer ficar, onde você quer permanecer. Ok. E o cabra diz que ele pega o elevador, desce as profundezas do inferno e Satanás está lá em festa, né? E ele conta que chega lá e vê velhos amigos, né? Políticos que haviam morrido, e o cão recebe ele, logo dá um charuto para ele, dá uma cerveja para ele, e aquela mulherada, aquele negócio do rapaz, estou me sentindo em casa. E o dia passou, né? Rapidamente, e ele precisou voltar, que era só para passar o dia lá, ver que ele estava, que ele escolhia ficar, e volta, vai no inferno, volta estava no inferno, agora pega o elevador, sobe lá no céu, e chega no céu aquela paz, bonança, tranquilidade, louvor, adoração. E Deus pergunta para ele, e aí, onde você escolheu? Onde você vai querer ficar? Na versão do pastor Cláudio Duarte, ele diz assim: rapaz, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu escolho o inferno. Rapaz, só que não tem volta. Ok, então assina aqui, assina, pega o elevador, desce, na hora que abre a porta, o cão já recebe, já dá uma cajadada nele, e ele senta aquele calorão quente, né? Ou aquele calor do inferno, aquela temperatura terrível do inferno. E ele fala: gente, cadê aquele verde que eu tinha visto aqui? O que está acontecendo? Fala para Satanás: cadê aquela acolhida, né? Cadê aquela recepção? Cadê todo mundo? Cadê? O que está acontecendo? E o cão fala para ele: rapaz, aquele dia que você veio aqui, nós estávamos em campanha. Estava em campanha, e agora nós já ganhamos o seu voto. A campanha passou, e essa aqui é a realidade do inferno. O diabo está em campanha. Vocês sabiam também? Para levar muitas almas para o inferno. E você acha que ele vai se apresentar aí de rabo, de chifre? O que ele coloca para o ser humano? Aquilo que chama a sua atenção. Satanás tem trabalhado dessa forma desde sempre. O engano. E muitos estão pisando no terrível espinho do pecado. E o inferno continua em campanha. E muitos têm escolhido ir para lá. Não como ele é, né? Porque Satanás não fala e não mostra, não se mostra, porque senão as pessoas não iam. E eu faço aqui nesta noite um apelo para nós orarmos.
No próximo domingo nós faremos o culto de jovens. Nós temos tempo para ensaiar os jovens aqui, a vontade de pregar no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, viu? Mas vamos estar em pé, fazemos uma oração. Se houver alguém que quer entregar sua vida a Cristo, pode vir à frente para nós orarmos. Como costumeiramente oramos, é uma noite oportuna. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai, que bom poder estar na Tua casa. Ó Senhor, que bom que o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos faz caminhar por esse caminho estreito, que é Jesus. Mas é o caminho que conduz à salvação. Quantos que estão pelo caminho largo, o caminho da perdição, fazendo o que a carne quer, o que ela pede, o que ela gosta, sem pensar no amanhã, sem refletir que há uma alma que não morre. Ah, meu Deus, tem misericórdia, Senhor das almas. Meu Deus, salva a nossa cidade. Jovens, homens e mulheres, ó Pai, que conhecem muitas das vezes, mas que não tiveram ainda, Senhor, esta decisão. Meu Deus, liberta a cidade de Turvânia, as vidas, as famílias. Meu Pai, clamamos por libertação e pedimos, Jesus, volta logo. Volta logo, Jesus. Volta logo para tirar a sua igreja daqui. Volta logo, Jesus. O nosso desejo é que o Senhor voltasse hoje. O nosso desejo, Jesus, é que o Senhor voltasse agora. O nosso desejo, Jesus, é que o Senhor voltasse hoje, para levar a sua igreja, para tirá-la daqui, porque ela não é deste mundo, Jesus, e ela está aqui como forasteira, como peregrino. Ajuda-nos, Senhor, mas o nosso desejo é que o Senhor volte, Senhor. Meu Pai, nós queremos, ó Pai, partir para estar contigo. Nós almejamos os céus. Nós almejamos os céus. Nós almejamos os céus. Aleluia. Aleluia. O crente salvo, ele almeja o céu, ele deseja os céus. Tem muita gente dizendo, Jesus, não volta não, que eu quero enricar ainda. E tem até alguns jogando na Mega Sena para ver se enrica, porque é pobre para com Deus. O seu coração está neste mundo, nas coisas deste mundo, mas o coração da igreja está no seu Senhor, no seu Salvador. Irmãos, nós estaremos encerrando agora esse culto. Eu desejo que vocês tenham uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite abençoada. Terça-feira nós vamos estar aqui novamente no culto de ensino da palavra. Se Jesus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta. Mas eu quero subir com Jesus, eu não quero. Amém. O meu desejo é subir com o operador Levi. E mesmo se Jesus voltar e o pastor Zé Carlos não estiver aqui para pregar na terça, eu quero estar com Jesus. Assim. Tá bom. Vamos para casa, irmãos. Se você pega a salva, deixa a salva aqui. Se alguém tiver uma oferta, depois põe aqui. Pode deixar lá. Põe na salva aqui depois da bênção apostólica. Terça-feira vamos estar aqui, culto e ensino da palavra de Deus. Estenda as vossas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imensurável amor de Deus nosso Pai,
que a doce comunhão e que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sempre sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, não só hoje, não só agora, mas para sempre. E o que diremos? Amém. Deus abençoe, irmãos. Foi bom ter eles conosco.